estrago que as redes sociais têm feito no campo político-eleitoral é gigantesco. A regulamentação, ela é mais do que necessária. O Dominique Volton, meu amigo, sociólogo francês importante, sempre diz o seguinte: a lei é a condição da liberdade. A lei não tolhe a liberdade. A gente só consegue ter liberdade na medida em que exista uma lei justa, legítima, adequada, capaz de regulamentar as coisas. Não pode tudo. Existem limites. E é claro que não se trata de defender censura, longe disso. Se trata de definir um conjunto de regras que impeça, por exemplo, de ficar espalhando mentiras impunemente. As redes sociais, elas têm uma lógica de funcionamento. Eu creio que, com o passar dos anos, nós vamos aprender mais a usar e vamos conseguir, então, tirar melhor proveito. Por enquanto, eu até escrevi uns textos assim irônicos, dizendo o seguinte: por enquanto, elas deram voz a todos aqueles personagens que eram insuportáveis, mas que estavam restritos ao almoço de domingo, o tiozão reacionário, ou que estavam restritos ao bar, onde faziam discursos depois de muita cerveja, e tudo ficava por ali. Então, são aquelas pessoas que têm convicções muito fortes, que têm ideias prontas sobre tudo, pouca sofisticação, pouco conteúdo, pouca reflexão, muita violência, muita lacração e, principalmente, muito ressentimento. Ressentimento com os que se deram melhor na vida, ressentimento contra os que estudaram, ressentimento contra o conhecimento, contra a ciência, contra tudo. Pessoas amargas e que encontram na simplificação, essa violência simplificadora, uma espécie de catarse. Então, nós temos nas redes sociais assim um festival de discursos violentos, reducionistas, absolutamente simplificadores, e que se apresentam como verdades definitivas, e que rapidamente descambam para essa violência simbólica, e que, se fosse possível, passariam, é claro, a violência física, um meio de intimidação, um meio envenenado. Ele é, assim, quase insuportável. Muita gente se retira porque não tem estrutura mental, saúde mental, para suportar as agressões. E alguns, como o Marçal, compreenderam rapidamente que era possível levar tudo isso para a cena eleitoral, partidária, buscando esse eleitorado perdido, esse eleitorado ressentido, que confunde coisas muito, muito óbvias. Confunde, por exemplo, o uso da desonestidade com uma pretensa, suposta capacidade de dizer tudo, de não ter papas na língua, de não poupar ninguém. Então, vira o antissistema. O Marçal, por exemplo, visto como antissistema, ele acusa todo mundo, ele não dá mole para ninguém. Mas quais são os termos? Quais são as estratégias? Quais são os mecanismos? Fake news, mentira, coisas para as quais ele não tem prova, coisas que rapidamente foram provadas como falsas. E aí? Até quando? Tem um aspecto aí muito curioso, que é por que a grande mídia colocou o Marçal em todos os debates? Ele, por essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ele não precisava ser convidado. Não tem lei, tem uma resolução do TSE que diz que tem que ter uma certa representação no Congresso Nacional para obrigatoriamente ser chamado. O partido dele não tem essa representação. Mesmo assim, ele foi chamado. Aqui em Porto Alegre também, o Felipe Camozato do Novo, que é um liberal, que é de direita, mas não é um louco que nem o Marçal. Ele também foi chamado para os debates. Por quê? Eu tenho a impressão, a minha hipótese, que aqui em Porto Alegre, o Novo representava um pouco a ideia dos meios de comunicação. O Novo expressa o pensamento da mídia do Rio Grande do Sul. Então, ele era chamado porque ele acabava sendo porta-voz das ideias dos organizadores dos debates. Em São Paulo e no Rio, eu não tenho a certeza de que o Marçal, por exemplo, represente a ideologia
da Rede Globo, por exemplo, de outras emissoras de televisão, da Rede Globo especialmente. Mas o certo é que rapidamente se percebeu que ele aquecia os debates. Porque a mídia tem esse costume. Por um lado, ela quer debates propositivos, de argumentação, mas quando isso acontece, que debate chato, que debate morno, que debate sem emoção. Quando acontece de um marçal tomar uma cadeirada, a mídia diz, que horror, que absurdo, mas no fundo está gostando, porque o circo aconteceu, aquilo teve repercussão, só se fala naquilo. Então tem todos esses comportamentos assim. E as redes sociais são essa terra sem lei, esse mundo do faroeste, onde quem puxa o revólver mais rapidamente e atira mais rápido, ganha. Até quando? E a quem isso beneficia? Por que permitir? O Marçal poderia ter sido parado rapidamente pela grande mídia, poderia ter sido isolado, poderia ter sido condenado a ficar na sua bolha, que é grande, mas não era suficiente para ele ir ao segundo turno. Ele foi inflado pela mídia tradicional, que o aceitou como um candidato normalizado, quando ele não é um candidato normal.